Olá, meu nome é Luísa Igaré, eu sou psicóloga clínica e hoje eu vou continuar falando sobre suicídio. Então esse é o segundo vídeo, como eu falei no vídeo anterior, que explica o que é o suicídio e um pouco sobre como prevenir. Eu vou dividir em vários vídeos para não ficar cansativo, porque é um tema muito extenso. Então hoje eu vou falar sobre os familiares, os enlutados ao redor, então os companheiros ou companheiras, os amigos, os colegas de trabalho ou de escola. Então hoje a gente vai falar sobre a dor de quem fica, que são considerados sobreviventes, né? Porque é uma dor muito grande, então cada dia de luto é um dia de sobrevivência. É natural que quem tem alguém próximo que tenha cometido suicídio, então o sobrevivente, ele tenha sentimentos que a gente chama de ambivalentes, que são dois polos opostos. A pessoa pode sentir muita falta, muita tristeza, muito amor por aquela pessoa, não é porque a pessoa morreu que ela deixa de amar a pessoa, mas ao mesmo tempo tem muita raiva, né, do porquê ela fez isso, do porquê ela não pediu ajuda, não avisou, ou às vezes a pessoa pede ajuda também, né, da forma que ela consegue, mas o que ela gerou de sofrimento para as outras pessoas que não tiveram uma escolha, né, o sentimento de impotência. É natural que a pessoa sinta, então, muita culpa, né, de como é que não enxergou, às vezes um casal que se separa e um filho que tira a própria vida, ou alguma outra situação de mudança familiar. Esses familiares podem se sentir culpados por esse suicídio. Também tristeza, né? É a procura de uma causa, do porquê que a pessoa fez isso, né? Eu acho que também a vergonha. Então, muitas pessoas não falam que o familiar se suicidou, ou por vergonha de admitirem que isso aconteceu na própria família, ou porque também querem evitar o julgamento, né? Tem gente que diz, como é que você não percebeu? Se fosse um filho meu, eu teria evitado. Por que você não procurou ajuda? E às vezes a família, ela diminui o sofrimento do outro, a pessoa pede ajuda, mas as pessoas não escutam, né? Acham que está querendo chamar atenção. Às vezes há sim uma negligência familiar, às vezes não, né? A pessoa não deixa tantos sinais, ou não é porque ela diz que ela está muito triste, que ela está em depressão, que necessariamente isso significa que ela vá tirar a própria vida. É muito difícil da gente conseguir identificar. Mas o que a gente vê é que 9 entre 10 casos de suicídio poderiam ter sido evitados, de que tinha sim sinais, mas é muito difícil para a família, enquanto ela está vivendo o luto, ela abrir para a sociedade o que aconteceu. Então é natural que se invente, né, se dê outra causa para a morte para outras pessoas. Depois a família acaba contando. E porque também o suicídio, ele é um tema marginalizado. As pessoas não falam sobre isso. É um assunto que a gente não quer conversar, né? Esse vídeo sobre o suicídio que eu fiz o primeiro, ele foi o que deu mais visualização em um curto espaço de tempo. Isso mostra de que é um tema que as pessoas se interessam sim, né? Que gera uma perplexidade na gente. É algo que chama a nossa atenção, apesar de ser um assunto que a gente não quer pensar, chama a nossa atenção, né? Deixa eu ler aqui para vocês uma coisa. Olha, a ABESP, Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio, traz um dado que 60 pessoas são afetadas para cada pessoa que tira a própria vida. Isso contando entre familiares, pessoa do trabalho, os companheiros, os estudantes, os companheiros de escola, né? Então é muito sério, a gente precisa acolher mais os sobreviventes, julgar menos. A gente precisa pensar como a gente gostaria de ser tratado e acolhido caso um familiar nosso tirasse a própria vida. Assim como nos casos de Baleia Azul, que a gente fala, muitas pessoas falaram, adolescente que tem a cabeça fraca, que não tem família presente. E se fosse um filho nosso? O que a gente gostaria de ouvir? Que compreensão que a gente gostaria de ter da sociedade? Será que a gente gostaria de ouvir?
Isso. Tem casos em que há uma negligência familiar. Tem casos que não necessariamente. Há uma desestrutura, há um sofrimento dessa pessoa e às vezes não é possível ser evitado. Tem gente que não aceita ajuda. Tem família que diz, a pessoa falava, deu sinais, a gente queria que fosse para terapia, para o psiquiatra, mas não aceitava. Né? E aí a gente vai fazer o quê? Tem casos em que há internação obrigatória, mas que a pessoa depois sai, não procura ajuda e em alguns casos a pessoa acaba cometendo suicídio. Então a família não tem esse poder todo de impedir. Tá? Dá para fazer a prevenção, a intervenção, mas não tem o poder todo de impedir. O que a gente precisa pensar também é na pós-venção, não só na prevenção do suicídio. Então fazer um trabalho com as pessoas que ficaram, né? Acolher esse sofrimento. Eu acho que é importante ter contato com outros familiares que estão passando pelo mesmo problema. Então tem livros que falam sobre suicídio, sobre familiares que sobreviveram, né, que estão sobrevivendo diariamente, enfrentando. Por exemplo, eu trouxe aqui o livro para vocês, Suicídio, o Futuro Interrompido, da Paula Fontinelli, da Geração Editorial, o Guia para Sobreviventes. O pai dela tirou a própria vida, então ela conta a experiência dela. E também tem um documentário chamado Helena, que foi dirigido, escrito por uma sobrevivente. A irmã dela tirou a própria vida, então ela também conta a experiência dela. No tratamento, no acompanhamento dos familiares, a gente precisa pensar em cuidar dessa pessoa para ela fazer um luto o mais saudável possível, para a gente também prevenir novos casos de suicídio, porque como é um evento estressor, suicídio de um familiar, há casos em que outras pessoas acabam desenvolvendo um quadro depressivo e acabam também tirando a própria vida em seguida. Então a gente precisa desenvolver a resistência e a resiliência, que é a capacidade de enfrentar os problemas, os acontecimentos de uma forma mais sadia possível, em que a pessoa consiga aprender algo com esse sofrimento e gerar mudanças positivas, ter um crescimento, um autoconhecimento e um crescimento. Então, depois eu venho aí com outros vídeos para a gente falar mais sobre esse assunto. E eu quero falar também no próximo vídeo sobre o papel da escola na prevenção e na pós-venção do suicídio, na educação emocional das crianças e dos adolescentes. Até lá!